já com a nossa sabatina de hoje. Shirley Silvério, candidata a vereadora pelo PSTU de São Paulo, é a entrevistada desta terça-feira. Então, a candidata a vereadora pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado de São Paulo é, portanto, a convidada que dará sequência a essa série de entrevistas, série de sabatinas, e com vista já à cobertura, ou esta grande cobertura, das eleições municipais deste ano na TVC e também na TV JC. Então já vamos puxar aqui a nossa convidada de hoje, ela está nos bastidores, já vamos chamar então a Shirley Silvério. Shirley, seja muito bem-vinda, agradecemos aí a tua presença aqui para mais uma sabatina, você hoje é a nossa convidada especial do PSTU de São Paulo. Então, como fazemos com todos os candidatos, primeiramente você se apresente, quem é a Shirley Silvério, um resumo da tua trajetória política, como tudo começou, a tua militância no PSTU, portanto um partido de esquerda, e o porquê você hoje está na disputa das eleições municipais aí de São Paulo. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a vocês, obrigada pelo convite, boa noite a quem está assistindo. É muito importante espaços como esse, né? Então eu agradeço o convite a estar aí conversando com vocês mais uma vez. Espaços como esse, programas como esse, que têm essa preocupação de conversar com os candidatos, de abrir esse espaço para que quem está acompanhando possa ouvir nossas propostas, é muito importante e democrático, né? Bom, eu sou a Shirley, eu estou candidata a vereadora por São Paulo nessas eleições, eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes, extremo da Zona Leste. Atualmente estou desempregada, mas eu trabalhei a vida inteira na área da educação, né, como secretária escolar, agente de organização escolar, auxiliar de creche. Então, mais de 15 anos, mais de 10 anos da minha vida trabalhando na área da educação. Eu sou militante do movimento negro desde a minha adolescência, né, então eu já passei por algumas organizações do movimento negro, já fui mediadora de leitura, organizo rodas de conversa, grupos de estudos relacionados com a temática racial, com a temática voltada para o combate ao machismo e à LGBTfobia, aqui na cidade de Tiradentes, mas também em outros lugares. Aqui mesmo no bairro já organizei o Comitê Setem Luta e o Comitê Mestre Moa, que organiza algumas lutas de ativistas aqui no bairro, tanto atos contra o genocídio, como a Marcha da Periferia, que nós fazemos sempre em novembro, para enaltecer a questão dos negros e negras, né, e denunciar o racismo e também a violência policial. Eu sou militante do PSTU há 5 anos, né? Eu sou socialista já há algum tempo, né? Desde a adolescência, mas me encontrei no programa do PSTU. Atualmente eu faço parte da Secretaria Nacional de Negros e Negras do PSTU e a gente está aí elaborando sobre a questão racial, mas mais do que isso, na luta para que a gente possa, de fato, construir uma outra sociedade. Muito bem, esta é a nossa convidada de hoje, portanto, candidata pelo PSTU, a Shirley Silvério. E, Shirley, agora vamos então começar, já após a tua rápida apresentação, já vamos então iniciar a nossa sabatina, portanto, a nossa entrevista descontraída, a nossa entrevista com a proposta aí de entrevistar vários candidatos em todo o Brasil. Então, Adriano Garcia, o nosso cronista, nosso camarada aí de todas as terças-feiras, eu passo para você, então, já fazer a primeira pergunta. Obrigado, Valdo. Mais uma vez, boa noite aí a Shirley, né, que já esteve conosco em outras oportunidades
aqui na TV Jovens Cronistas. Shirley, eu queria perguntar para você, a gente tem visto nas candidaturas do PSTU um retorno, uma participação ali dentro das periferias muito grande, né? Um contato muito grande com a população, né? Eu gostaria de perguntar para você qual que é a proposta do PSTU nessas eleições, né? O PSTU sempre foi um partido que pregou a revolução, né? Que as eleições não seriam um momento de os trabalhadores reverterem o processo de exploração e o processo de subjugação ante os interesses das elites que existe. Mas a gente tem visto o PSTU com um trabalho muito forte nas periferias junto à população. Qual que é a mensagem que o PSTU vem trazer nessas eleições? É uma mensagem de volta às bases que é tão cobrada da esquerda, ou Shirley? Na verdade, obrigada, né? Boa noite de novo, obrigada pela pergunta. Então, vamos lá, Adriano. O PSTU, a gente se organiza no seio da classe trabalhadora. Essa é a nossa razão de existir. A gente não costuma dividir o mundo entre esquerda ou direita, né? Que isso daí seria no plano ideológico. Existe uma divisão que o Marx, mas muito antes do Marx, já colocava lá atrás, que é uma divisão que é entre a classe trabalhadora e a burguesia, né? Existe uma classe que trabalha e produz tudo, e existe uma burguesia que se apropria de todo o nosso trabalho. E a nossa razão de ser, a razão de ser do PSTU é se construir nessa classe que produz tudo, né? E nós fazemos parte dela, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte nos movimentos de ocupação na cidade de São Paulo, mas também no movimento negro, de luta contra o machismo, contra a LGBTfobia, nos sindicatos, a gente tem uma presença e a gente atua nas periferias de São Paulo também. Então, a gente, independente da eleição, com ou sem eleição, né, nos momentos de eleição ou não, a gente está organizado nas periferias. Então, a gente tem grupos na Brasilândia, no Capão Redondo, em Santo Amaro, na cidade de Tiradentes, no Itaim Paulista, que tem como objetivo organizar os trabalhadores e os setores oprimidos 100% do tempo, né? Então, a gente está inserido nas lutas, seja ela por defesa da educação, ou seja pela defesa do emprego, ou contra algum ataque que os governos fazem à classe trabalhadora. Por exemplo, aqui na cidade de Tiradentes, a gente fez parte da organização de um ato contra o assassinato de alguns jovens aqui em julho, né, que a gente organizou esse ato, mas a gente também se organiza na luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Então, a nossa corrente, né, o PSTU, ele faz parte da LIT, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores, que atua em outros partidos do mundo, né? Então, a nossa razão de ser é essa luta de construir a classe trabalhadora no Brasil e no mundo. E para a gente isso é muito importante. Nessas eleições, né, a gente participa das eleições, nós achamos que, de fato, é um jogo de cartas marcadas, né? Quem aparece mais, quem tem mais chances de ser eleito é quem tem mais dinheiro. Então, normalmente são os partidos da ordem, que a gente já sabe quem são os partidos que normalmente já estão envolvidos, né, em processos de corrupção, os partidos maiores, né, os partidos menores normalmente não têm tempo de TV, são boicotados pela mídia tradicional, então a gente se apresenta na eleição, a gente sabe que ela não é de fato democrática, mas a gente acredita que é um momento importante que os trabalhadores, a população está discutindo política, e a gente acha importante apresentar as nossas ideias. E a gente tem um projeto socialista, de fato, a gente acha que é preciso apresentar uma alternativa revolucionária e socialista para São Paulo, mas também para o Brasil, para o mundo.
mas não é apenas deixar nossos problemas para resolver as questões da classe trabalhadora numa revolução, não. A gente tem propostas concretas para São Paulo hoje, né? Então a gente deve estar defendendo hoje essa alternativa socialista, mas que ela se concretize a partir de conselhos populares. Então, essa é uma das propostas do PSTU para São Paulo e para os outros lugares do país onde a gente está concorrendo, que é que os trabalhadores se organizem, que os trabalhadores decidam sobre a renda dos municípios, né? Que eles possam decidir sobre a infraestrutura, sobre o transporte, sobre a educação, e num momento como a gente está vivendo hoje, que é o da pandemia, do coronavírus, extremamente, se mostra cada vez mais necessário que os trabalhadores decidam sobre as suas próprias vidas, sobre a sua própria renda, sobre a sua própria cidade, né? A gente está vendo o que está acontecendo na pandemia, onde o lucro foi colocado acima das nossas vidas. Então, mortes que poderiam ser evitadas, né, danos que poderiam ser minimizados, não foram, porque os empresários colocam os interesses deles acima dos nossos, né? Então, se fossem os trabalhadores que se organizassem a partir desses conselhos populares, eles poderiam decidir sobre o fechamento das indústrias, eles poderiam, e dos locais de trabalho, eles poderiam decidir sobre o investimento em ações de evitar o contágio, eles poderiam decidir sobre o auxílio emergencial. Então, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente quer apresentar nas eleições, para São Paulo e para os outros lugares onde a gente participa. Esta é a nossa convidada de hoje, a candidata aí pelo PSTU, a Shirley Silvério, o PSTU de São Paulo, portanto, ela concorre aí a uma vaga aí na Câmara Municipal. Bom, sendo agora mais propositivo, vamos falar então da uma possível eleição, ou seja, você sendo eleita para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, o Shirley, o que você pretende implantar, ou seja, você vai, no caso eleita, vai ter toda uma situação ainda de pandemia do coronavírus, não vai acabar de uma hora para outra, e mesmo acabando, o Brasil vai sofrer por um bom tempo com a questão da pandemia econômica, ou seja, o colapso econômico não só brasileiro, mas mundial, e aí toda essa dificuldade para o Poder Executivo, principalmente aí para quem Poder Executivo, e esta dita parceria Poder Executivo com o Poder Legislativo, ou seja, a Câmara de Vereadores com a Prefeitura, como vai se dar essa relação, ou seja, todas as dificuldades, o que você pretende implantar em termos de projetos para os trabalhadores, para a população aí mais sofrida, ou seja, a camada pobre aí da população. Então, Valdo, o nosso para São Paulo, o nosso maior projeto é a construção dos conselhos populares. E veja que isso não é irreal, é uma proposta concreta mesmo. Eu não sei se vocês devem ter acompanhado que aqui em Paraisópolis foi um dos lugares que menos teve mortes por coronavírus. Estava abaixo da média nacional, aliás, abaixo da média municipal de mortes por coronavírus. Eles estão sendo destaque, né, em vários jornais, inclusive fora do Brasil, por conta do controle que a favela conseguiu, os moradores e a comunidade conseguiu fazer em relação à pandemia do coronavírus. Isso porque se elegeram presidentes de rua. Esses presidentes de rua, eles passavam de casa em casa, passando informações sobre saúde, fazendo o acompanhamento dessas famílias para ver se alguém estava com sintoma, para avisar
equipes médicas, não só isso, doação de cesta básica, mas mutirão para poder ajudar as pessoas que são idosas a poder fazer o seu tratamento de saúde, a poder ir no médico com segurança, são carros alugados para poder fazer esse transporte das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, carros de som passados dentro da comunidade para passar as informações para os moradores. Então, por conta dessa e de tantas outras medidas, por exemplo, eles alugaram mansões para poder, espaços para poder cuidar das pessoas moradoras de Paraisópolis. Então, veja que quando a gente fala de Conselho Popular, não é uma ideia da cabeça do PSTU. A gente acredita que, de fato, os trabalhadores, eles podem se organizar. E uma das coisas que a gente costuma dizer é que a gente não quer substituir a classe, né? É porque a cada 2 anos aparecem vários políticos falando, eu vou fazer, eu vou acontecer, seja de esquerda, de centro, de direita. A gente acha que, de fato, quem tem que decidir sobre a sua própria vida são os trabalhadores. Então, nosso principal projeto é a implantação dos conselhos populares. Um bom exemplo disso, para além do que foi colocado, além do que eu levantei sobre a questão de Paraisópolis, é justamente a história do SUS, que foi construída a partir da luta de mulheres donas de casa, majoritariamente negras, na região da Zona Leste, e que lutaram a partir de comitês para a construção do Sistema Único de Saúde, né, que elas nem propunham um Sistema Único de Saúde na época, mas desembocou nisso, essas lutas ativas da classe. Então, o nosso principal papel é levar para dentro da Câmara dos Trabalhadores não só as propostas, levar para dentro da Câmara não só as propostas da classe, mas que a própria classe possa se organizar lá dentro. Esse é o nosso maior objetivo, e que ela possa se organizar nos seus bairros a partir desses conselhos, porque, veja, se já foi, se o que aconteceu em Paraisópolis, com essa organização comunitária dos moradores, já deu um baile na gestão municipal, já deu um baile no prefeito, não só de São Paulo, mas de várias cidades do país inteiro. Imagina o que fariam essas comunidades se tivessem dinheiro de fato, se tivessem investimentos, se tivessem o dinheiro que nós, classe trabalhadora, produzimos. Eles poderiam ter feito muito mais e salvado muito mais pessoas. E isso não só em Paraisópolis, mas em vários, nos bairros de São Paulo, se organizando dessa forma. Aqui em Cidade Tiradentes, por exemplo, mas na Zona Sul também, uma das demandas era a criação de um hospital de campanha, que não foi feito. Inclusive, vários bairros, incluindo na cidade de Tiradentes, tiveram, no Itaim Paulista, tiveram a UTI dos seus hospitais 100% ocupados logo no início da pandemia. Então, a nossa proposta, ela passa por isso, que as pessoas elas possam se organizar a partir desses conselhos e que elas possam decidir sobre a renda do município, que elas possam decidir sobre o plano diretor. Então, é esse o principal objetivo do PSTU. A nossa candidata Shirley Silvério, ela concorre pelo PSTU de São Paulo, a Shirley Silvério. Bom, Adriano, você está com o nosso chat aberto por aí, porque eu estou com problema de internet aqui no meu computador, estou sem acesso ao chat tanto da TVC como também da TVJC. Se você puder, pelo menos, dar uma atenção aí aos nossos camaradas, companheiros que estão interagindo agora neste momento, e eu estou sem internet aqui no PC. É possível? Acho que o Adriano está com um probleminha aí Enquanto o Adriano procura então... A gente sofre com essa internet. Exatamente.
Oi? A gente sofre com essa internet, né? Sofremos aqui, é direto, né? E, infelizmente, temos que administrar a situação, né? Mas aí eu já peço, enquanto o Adriano conecta ao nosso chat, tanto da TVC como também da TVC, para quem está chegando agora neste momento, ainda não fez a inscrição aqui nos canais, estamos apenas começando aqui o Conexão Progressista, desta hoje terça-feira, dia 20, estamos começando. E aí, meus camaradas e companheiros, você que não fez a inscrição, pode fazer a inscrição aqui nos dois canais. Você ajuda também a nossa audiência, dando positivo, dando like, e principalmente divulgue aqui os dois canais para outras pessoas, traga familiares, traga amigos, colegas, companheiros, todo mundo para fazer as inscrições aqui nos dois canais. E na medida do possível, você pode também colaborar financeiramente por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Agora sim, Adriano, vamos lá? Certo. Bom, vamos lá, vamos mandar abraço aqui para a galera. O Fernando Gregório da Silva está aqui conosco, a Anésia Nisa aqui conosco também, a Deneide aqui conosco. Conta Celular, obrigado aí, Conta Celular. Se quiser deixar o seu nome aí, Conta Celular, antes de falar o seu nome direitinho. O Jonas Carreira, que é o nosso companheiro de Brasília. A Drica Rain aqui também conosco, muito obrigado. A Drica Rain, e você que vai chegando aqui na TV Jovens Cronistas e na TVC, deixa o seu comentário. Você também está aí no Twitter, você pode deixar o seu comentário também. De vez em quando lá no Twitter aparecem uns reaça, mas é normal, acontece nas piores famílias, né? É isso aí, Val. Muito bem, então já peço para você que está no Twitter também, se puder dar uma força aí, você pode retweetar este conteúdo, você pode tweetar, retweetar, você pode dar o joinha, ajude também a levantar a nossa audiência, prestigiar aqui também a nossa convidada, a candidata a vereadora, ao cargo de vereadora em São Paulo, pelo PSTU. Bom, então, Adriano, dando sequência agora já para a fase final aqui da nossa sabatina, então, vai por aí, é com você, formula a última pergunta aí para fecharmos, então, já a sabatina com a nossa convidada desta terça-feira. Shirley, a gente está falando aqui de periferia, né? E existem duas situações que são graves e que envolvem a periferia e as pessoas desassistidas, né? Tem uma situação que é inacreditável. São Paulo tem um candidato a prefeito que ele ameaça de forma direta aí, as pessoas que estão em situação de rua e quem ajuda as pessoas em situação de rua, né? Esse é um primeiro aspecto que só numa política totalmente esquizofrênica, quanto é a política que a gente vive no Brasil, isso é possível. Essa é uma situação. A segunda situação é que as periferias, elas vivem num estado de abandono, de desassistência, numa situação muito difícil, as pessoas com muitas dificuldades, e aí o Estado muito longe da presença dessas pessoas, né? O Estado não entra nas periferias, né? Então, esses dois aspectos, o que o PSTU com uma ou mais cadeiras pode fazer para ajudar, para defender as pessoas em situação de vulnerabilidade, seja nas ruas, seja na assistência social em relação às pessoas das periferias. Você citou a questão da organização dos movimentos populares, como ocorreu em Paraisópolis, mas existem outras situações mesmo. Existem, e com essa pandemia e o transcorrer e a crise que vai vir depois dela também, muita gente em situação de fome mesmo nas periferias. O que uma mandata pode fazer no aspecto da assistência social em relação às pessoas mais desassistidas nas periferias, Shirley? Então, Adriano, é uma situação muito urgente, né? A gente pensa que, como pauta principal, agora, nesse momento de pandemia, é que as pessoas possam ter renda.
elas possam ter renda para poder sobreviver a esse momento de pandemia, porque é isso que você colocou. A gente já vinha com uma crise econômica, e essa pandemia, ela só aumentou a crise econômica. E é uma situação muito nova para a história da humanidade, uma pandemia como essa. Então, o que a gente vai ver no próximo período é um aumento da fome, a gente já está vendo, né? O desemprego batendo lá em cima, aumento da fome, aumento da vulnerabilidade, e as pessoas em situação de emprego sendo cada vez mais exploradas, né? Porque é isso que acontece no sistema capitalista, quando você tem uma margem muito grande de pessoas desempregadas, as que estão têm que submeter a situações cada vez mais difíceis, mais humilhantes. Então, o que a gente defende agora é um plano emergencial para a pandemia, e isso para sobreviver a população, para defender a vida das pessoas, e isso independe se a gente seja eleito ou não. A gente acha que nós queremos ser eleitos, né? Mas a gente acha que os trabalhadores, eles podem se organizar, assim como já estão se organizando, e a gente tem vários exemplos disso em São Paulo, em vários lugares do país, mas que eles possam se organizar para que a gente de fato tenha a renda necessária para a nossa população sobreviver. Veja, você falou da questão das pessoas em situação de rua. Nós temos milhares de prédios desocupados, casas vazias e desocupadas na cidade de São Paulo, enquanto nós temos pessoas em situação de rua, e não só em situação de rua, mas pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, que moram em barracos de madeira, que moram em lugares que têm esgoto a céu aberto, que muitas vezes não tem água, né? Então, esses prédios que não estão servindo para o bem público, eles poderiam ser ocupados para cuidar dessa população, para que essas pessoas que estão em situação de rua e de vulnerabilidade, elas possam ocupar esses lugares. Porque, veja, os empreendimentos, eles têm que servir para o bem da classe trabalhadora, que inclusive os produz. Então, a gente tem hospital público, a gente tem um hospital público que os leitos de UTI estão 100% ocupados, enquanto isso, os hospitais de luxo têm vaga ociosa, e a gente não pode ocupar, né? A gente tem pessoas vivendo em situação de rua e vulnerabilidade, enquanto existem, né, milhares de casas e prédios vazios em São Paulo que poderiam ser ocupados para o bem público. Então, o nosso objetivo é pensar um plano para a cidade, um plano diretor que passe por isso, mas sem substituir a classe, inclusive. Que os trabalhadores se organizem e pensem o que é melhor para cada bairro. Porque aqui na cidade de Tiradentes, por exemplo, é a construção de um hospital de campanha, que é uma reivindicação muito grande do bairro. Então, que os trabalhadores tenham renda, de fato, para se organizar em relação à construção desse hospital de campanha, e que nem precisa ser um hospital de campanha, pode ser um hospital definitivo, afinal, o bairro, não só o bairro, mas né, no entorno existe a necessidade de mais vagas de UTI, de mais tratamento de saúde. Então, veja que o nosso objetivo é que quem trabalha e quem produz possa também estar discutindo política e possa também estar decidindo sobre a política, que não seja só apenas alguns iluminados, 55 cadeiras, um prefeito que decida o que vai ser feito da vida de milhões de pessoas. Não, que as pessoas possam se organizar semanalmente, quinzenalmente, a partir de grandes assembleias e possam votar e decidir também sobre os planos para o seu bairro, que os subprefeitos eles sejam eleitos pelos moradores de cada região e de cada bairro. A gente defende também que esses mandatos eles sejam revogáveis a qualquer momento,
Porque senão vira só cabide, né? O pessoal, cabide de emprego, o pessoal colocando como assessor familiar, né? Aí a gente sabe onde vai parar, esquema de corrupção, dinheiro roubado, né? Por exemplo, a máfia das creches, que a gente conhece aí em São Paulo, inclusive ligada aí ao vice do Covas. Então, a gente acredita que os parlamentares, eles têm que ter uma redução drástica de salário, que esse salário ele não pode ultrapassar o salário de um operário industrializado ou de um professor, e que esse mandato ele possa ser revogável a qualquer momento, porque quem tem que decidir sobre o mandato da pessoa que foi eleita são os milhões de trabalhadores que elegeram e colocaram aquela pessoa lá. E isso quer dizer que aquilo não pode ser um cabide de emprego, né? E isso quer dizer que o poder também tem que estar na mão dos trabalhadores. Então, que os trabalhadores decidam quem vão ser seus subprefeitos, que hoje que a gente tem é o prefeito indicando esses subprefeitos. Muitas vezes pessoas que nunca moraram naquelas regiões, não têm nenhum tipo de experiência, muitas vezes envolvido com corrupção, ou são familiares, amigos, empresários ligados àquele prefeito. Para a gente resolver o que é mais urgente na questão da pandemia hoje, na cidade de São Paulo, a gente precisa de dinheiro tem, né? É uma das cidades mais ricas, esse dinheiro tem, é nosso, nós produzimos, e a gente precisa reverter esse dinheiro para que as pessoas possam, de fato, se alimentar, para que elas possam sobreviver e a gente possa passar por esse momento de pandemia e restabelecer os empregos e possa construir um plano de obras públicas para São Paulo, né, onde a gente possa ampliar os empregos até chegar ao pleno emprego, por exemplo, e a gente possa até lá ter renda para que as pessoas possam sobreviver. Então, em relação às pessoas em situação de rua, o essencial hoje seria pensar um plano para a ocupação desses imóveis que estão vazios e que só servem para especulação imobiliária e não para o bem das pessoas, para o bem das pessoas que hoje estão em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade. Esta é Shirley Silvério, candidata a vereadora pelo PSTU de São Paulo, nossa convidada de hoje, terça-feira, dia 20 de outubro. Queria agradecer muito, Shirley, por você ter aceitado aqui o nosso convite. Espero que você seja uma das candidatas eleitas e que assuma em 2021, janeiro, e com toda a empolgação da periferia, né? É muito importante termos aqui pessoal da periferia, pretos da periferia, marcando presença. É muito importante para que possamos ter aí uma representatividade forte. Então, agradeço aí. O teu número como candidata, de candidatura, qual é, o Shirley? Meu número é 16016. 16016. Então é isso, boa sorte para você. Quem sabe estaremos te entrevistando como vereadora do PSTU em janeiro de 2021. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu desejo boa noite a quem estava assistindo, participando. Boa noite, Adriano. Boa noite, Valdo. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. E eu peço que o pessoal acompanhe as nossas propostas, a proposta para São Paulo, do PSTU, acompanhe a nossa candidata a prefeita, que é a Vera Lúcia, né, a primeira mulher negra concorrendo à prefeitura de São Paulo, né, um marco nessa sociedade marcada pelo racismo, pela violência policial, pelo machismo, pelo preconceito, né, aos nordestinos. Então, ter uma mulher negra nordestina concorrendo aí à Prefeitura de São Paulo, para a gente é um orgulho muito grande. Majoritariamente as candidaturas do PSTU, né, a gente tem um percentual nas candidaturas majoritárias de negros e negras,
né? A gente tem um percentual bem alto de LGBTs, de mulheres, de indígenas, e que isso para a gente é muito importante, tem a ver com o programa que a gente defende, e não é só por uma questão de representatividade, é porque, de fato, estamos inseridos na classe trabalhadora. Então, eu agradeço muito o convite, me acompanhe aí nas redes sociais, Shirley Silvério, no Facebook, no Instagram, e muito obrigada, a gente se vê aí, tomara que a gente consiga eleger os nossos candidatos a vereadores, a prefeitos, não só em São Paulo, mas em outros lugares, mas independente da eleição, a gente continua na luta, continua construindo as manifestações e as organizações populares, e a gente se vê aí na próxima. Obrigada, gente. Ok, boa sorte e até uma próxima. Bom, dando Obrigada. sequência, então,